Aleluia, Deus é bom, amém? Você está bem nessa noite? Aleluia. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga assim: meu irmão, está tudo bem com você? Aleluia, glória a Deus. Fecha teus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, amém? Que bom que você está nesse lugar, que bom que você atendeu o chamamento do Senhor para estar aqui. Não existe lugar melhor do que esse, do que estar na presença do Senhor, na comunhão dos santos. É nesse lugar que Deus ordena a bênção, é nesse lugar que nós nos aperfeiçoamos, que nós somos edificados, e eu creio que Deus tem uma palavra. Na verdade, Ele já começou falando com você desde o início do culto, amém? E é como o pastor Sandro estava ali, disse: se fosse feito o apelo depois da palavra de um amor, já estava bom demais. Mas eu creio que Deus, Ele quer acrescentar algo mais à sua vida nessa noite, amém? Então fecha teus olhos por um instante, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Te damos graças, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua vida, pelo Teu Espírito. O Teu Espírito, Ele tem liberdade nessa noite, nesse lugar. Nós nos inclinamos para você, Espírito Santo. Você que é o nosso parceiro de todas as horas. Você que é o nosso melhor amigo, aquele que não nos deixa, que não nos desampara. Aquele que nos inspira a buscar as profundezas do coração do Pai. Que nos revela quem o Pai é e quem nós somos em Ti. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua parceria nessa noite. Obrigado por tudo que nós já vivenciamos até aqui. E nós te damos graças, Pai, por mentes alertas, corações abertos para a boa semente da sua palavra que vai ser plantada. E eu creio em nome de Jesus que Satanás não vai roubar, mas haverá profundidade, Senhor, em nome de Jesus, em cada coração. Obrigado, Pai, porque nós sairemos daqui edificados, nós sairemos daqui exortados, sairemos daqui, Senhor, refletindo na Tua palavra, meditando naquilo que o Senhor espera de nós. E nós cremos em mudanças significativas, nós cremos em prática, Pai. Não apenas, Pai, ouviremos, mas nós praticaremos a Tua palavra, porque nós não queremos nos enganar, Senhor, nós queremos viver a integridade daquilo que o Senhor tem e espera de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que viveremos essa noite na sua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 47, aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade que nós temos de despertar para uma profundidade em Deus. Amém? Sabe, Deus, Ele espera que nós não apenas conheçamos, como diz a palavra, mas que nós venhamos a prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós já sabemos da parte de Deus. Deus, Ele nos convida a ir além. Deus, Ele nos convida a ir mais fundo. Deus nos convida a mergulharmos no conhecimento mais profundo da Sua presença, da Sua palavra. Existem níveis em Deus que nós precisamos usufruir, que nós precisamos desfrutar. E para isso, nós precisamos alinhar a nossa vida. Como a Clarinha falou aqui, nós precisamos colocar Deus em prioridade, entendendo que o amor a Ele é com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a intensidade do nosso coração. E quando Ele está em primeiro lugar, nós não nos contentamos em ficar na superficialidade. Nós não nos contentamos num conhecimento de ouvir dizer. Nós queremos provar e ver. Nós queremos praticar, nós queremos nos envolver, sabe? Assim como um relacionamento interpessoal, não tem como você conhecer profundamente alguém se você não andar com ela. Assim também é com Deus. Não tem como você desfrutar da profundidade de Deus se você não andar com Ele, se você não estiver em concordância com Ele. Nós precisamos andar com o Senhor. E sabe, esse convite está para nós, vigente. Ele nos convida nessa noite: vem andar comigo, vem conhecer coisas mais profundas. Eu quero te revelar algo novo. Você quer usufruir de algo novo da parte de Deus? A Bíblia diz que Deus é aquele que faz coisa nova. Todos os dias Deus está pronto e preparado para nos revelar algo novo, para nos fazer experienciar algo novo. E nos cabe o posicionamento de querer, de desejar isso também. Amém? E eu queria que você abriu lá em Ezequiel no capítulo 47. Em Ezequiel no capítulo 47 diz assim: fala sobre o rio de Deus. E o rio de Deus é uma das figuras, dos símbolos do Espírito Santo, da ação do Espírito e de uma vida no Espírito. Então a gente vai aprender um pouquinho nessa noite, meditando nessa palavra, sobre a necessidade de nós aprofundarmos a nossa vida com Ele. Amém? De nós caminharmos mais profundo. Existem níveis em Deus. E Deus, Ele só quer que a gente pare quando a gente chegar no nível profundo. Deus, Ele não quer que nós venhamos a nos contentar com níveis superficiais.
Amém? Em Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 1, diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas, as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos... Você está aqui? Pelos tornozelos. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então ele me levou e me tornou, diga, me tornou, a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. No versículo 12 diz: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Diga glória a Deus. Amados, aqui Ezequiel teve uma visão e ele foi conduzido a experienciar algo diferente da parte de Deus. Ele viu um rio, né, e um anjo, um homem, que ele diz, um homem, ele me levou e me conduziu. E a Bíblia diz que ele media 1000 côvados, e aí à medida que ele ia medindo, ele era conduzido a experimentar aquele nível. E aí ele percebeu que existiam níveis que ele estava sendo conduzido. O primeiro foi aos tornozelos, depois os joelhos, depois os lombos, até chegar a um nível que ele diz, nesse daqui não dá para passar. Chegou, está muito profundo, é um rio que só dá para passar a nado. E depois que ele experimenta esse último nível, esse nível de profundidade, onde as águas não dava para mais ele controlar, ele não tinha mais controle dos seus pés, vamos dizer assim, né? Tendo o controle de andar, ele não conseguiria, aí ele é conduzido de volta. E na volta ele percebe que existiam mudanças acontecendo ao redor. Na volta desse experimento de ter se deparado com o nível máximo de profundidade a que o anjo levou, quando ele retorna, ele diz, e aí eu observei que tinham árvores frondosas e davam frutos, e havia muito peixe, havia abundância. Sabe, essa passagem reflete os níveis de relacionamento que nós podemos ter com o Senhor. E quando nós experimentamos o nível de relacionamento na profundidade, a nossa visão acerca daquilo que está acontecendo ao nosso redor, ela é uma visão alterada. Nós começamos a perceber oportunidades que a gente não percebia. A gente começa a perceber frutificação, onde antes a gente não via. Por quê? Porque a gente experimentou de algo profundo em Deus. Mas é engraçado que existia a possibilidade de Ezequiel experimentar ou não aquilo, porque ele poderia se negar a ir mais fundo. Está comigo? Porque por mais que aquele anjo estivesse ali estimulando Ezequiel, dizendo, estou medindo 1000 côvados, vem. Ele poderia simplesmente dizer, não, tá bom aqui.
tá bom as águas no tornozelo. Eu não sei se você passou por um dia, aquele dia bem quente, quando a gente vai para a praia, né? Aquele dia quente, de solzão. Nós temos essa oportunidade incrível, né? De poder usufruir de um mar lindo, que moramos aqui em Maceió. E aí, nós chegamos no mar e tem gente que se contenta, né? Em ir à praia e simplesmente molhar os pés. E é bom ou não é? Relaxa ou não relaxa? Relaxa, é bom. É um nível interessante. Mas quando nós mergulhamos, a coisa muda de patamar. O refresco não fica limitado a uma zona no nosso corpo, não fica limitado a uma área, mas ele é para todo o corpo. E sabe, no nosso relacionamento com Deus, somos nós que determinamos até onde nós vamos chegar. Deus, ele nos convida, você pode, tem no tornozelo, tem no joelho, tem nos lombos, mas eu quero que você venha até aqui, que são águas profundas. Águas que você vai ter que abrir mão do controle, que você vai ter que tirar o seu pé do chão e deixar que eu lhe conduza. Você vai ter que se lançar, você vai ter que se render. Você vai ter que sair, parar o seu raciocínio, né? E eu não sei se você já percebeu, mas quando você mergulha no mar, as vozes, podem estar o barulho que for do lado de fora, as vozes elas silenciam. Porque nas profundezas, a gente não escuta o que está lá fora. Sabe? Esse é o lugar que Deus tem para mim e para você. Um lugar de profundeza, de relacionamento com Ele, ao ponto de silenciar todas as outras vozes. Ao ponto de nós nos rendermos e dizer assim: Senhor, eu estou à disposição, eu abro mão do controle. Os meus pés não estão mais tocando o chão, eu estou livre no seu rio. E você pode me conduzir para onde quer que você queira me levar. A Bíblia diz que assim são os nascidos de Deus. Eles são conduzidos, eles são levados como ventos. Não sabe de onde vem, para onde vai. Só sabe que o Espírito tem planos de paz e não de mal para nos dar um futuro certo. E Ele vai nos conduzir em triunfo. Ele vai nos conduzir de acordo com o querer e efetuar do coração de Deus para nós. Mas é interessante que tudo isso depende do nosso querer, da nossa vontade. Deus, Ele está trazendo medições para você nessa noite. E está querendo te convidar, dizendo assim: vem para o nível mais profundo. Mas é você quem vai dizer se vai ou não. No fundo, somos nós que decidimos o nível de profundidade que vamos experimentar da parte de Deus. Porque Deus está disponível para nós. A Bíblia diz que em Jesus foi inaugurado um novo e vivo caminho. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso ao Senhor. Não tem nada mais nos empatando, nos impedindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele se colocou como ponte, no meu e no seu lugar, para nos reconectar à origem, para nos reconectar ao Pai. E uma vez reconectados a Ele, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Não, nós não podemos simplesmente conhecer a Deus como aquele que nos salvou e nos livrou da morte eterna. Não, nós precisamos conhecer a Deus como nosso Pai. Aquele que cuida de nós, que está interessado em todas as áreas da nossa vida e nos quer refrescando, nos dando refresco completo. Não apenas para os nossos pés. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor e que nos conduz a águas tranquilas, a águas de descanso. Deus quer fazer você boiar no fundo. Deus quer fazer você mergulhar e você descansar na presença dEle. Mas eu quero dizer para você, tudo depende de você. Sabe, a vida com Deus, a vida com o Espírito Santo é uma vida de interação. O que acontece muitas vezes é que nós esperamos que esse rio invada as nossas vidas, quando somos nós que temos que invadir o rio. É você que tem que ir. É você que tem que se posicionar e dizer: eu quero. Sabe, meu irmão, é um tempo onde nós precisamos nos posicionar na profundidade do Espírito. Nós vivemos no ministério do Espírito. Então precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Precisamos entender que Jesus, Ele subiu ao Pai e nos deixou um Consolador. Ele nos deixou alguém que estaria conosco todos os dias da nossa vida e que está disponível a nos revelar as profundezas do coração de Deus.
Esse alguém está em você. Todo estoque de solução que você precisa para os seus problemas está dentro de você. Agora, é o seu comprometimento com o Espírito Santo, interagindo com Ele, que vai determinar se você vai usufruir ou não dos benefícios da profundidade. Somos nós que entramos no rio. Ele não invade a nossa vida. Somos nós que decidimos se vamos parar ou se vamos avançar. Apesar de Deus nos convidar para avançar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a vida cristã, meu irmão, é uma vida de progressividade. Você precisa crescer, você precisa se desenvolver. É de fé em fé, de glória em glória. É passo a passo, até chegar a ser dia perfeito. Não dá para a gente parar. Não, nós não fomos chamados para parar, para olhar para trás. Não, nós fomos chamados a adentrar e ir mais fundo. É isso que Deus espera de mim e de você. Diga assim: eu quero ir mais fundo. Aleluia. O nosso destino é o lugar das águas profundas. A profundidade, ela tem que ser buscada, sabia disso? Depende de nós. O Senhor, Ele já criou o acesso e nos revelou o caminho. Agora somos nós que devemos seguir. Nas águas profundas a gente perde o controle e a gente se libera para a liderança do Espírito Santo. A gente diz assim: eu estou saindo de cena agora, para que você me conduza. E meu irmão, boa coisa é ser conduzido pelo Senhor. A palavra diz lá em Salmo 32 que Ele quer nos instruir no caminho que nós devemos seguir. Sob as suas vistas, sob as nossas vistas, Ele quer nos dar o conselho certo, a palavra certa. É isso que Deus quer de mim e de você. Mas é o nosso posicionamento de dizer sim ou não a essa profundidade que vai fazer com que a gente experimente isso ou não. Sabe, pensando sobre isso, me veio um exemplo de Moisés e o povo de Israel. Lá em Êxodo, queria que você fosse comigo, lá em Êxodo, no capítulo 20. A Bíblia diz que Deus tinha mandado, Moisés alertar o povo para se santificar, porque ele iria falar com o povo. E aí, no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 18, você chegou lá? Êxodo, no capítulo 20, versículo 18, diz assim: e aí todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumejante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Diga, de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. E respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Mas o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, o que é que ele fez? Ele fez o que, gente? Se chegou a nuvem escura, onde Deus estava. Olha só que interessante. Uma grande oportunidade de ter uma experiência profunda com Deus. De uma experiência inigualável com Deus. O próprio Deus, a presença dele manifesta. A Bíblia diz que havia trovões, o clangor de trombetas, relâmpagos. Só que o povo, ele decidiu não experimentar aquela profundidade. O povo teve medo. E disse assim: é melhor, Moisés, que você vá. A gente vai ficar de longe aqui, em pé. E aí Moisés diz: ei, peraí, eu conheço ele. Não tenha medo. Eu conheço ele. Sabe, muitas vezes a gente não está querendo experimentar o profundo porque a gente está com conhecimento raso de Deus. Está achando que Deus vai nos prejudicar, que a profundidade vai trazer prejuízo para nós. Ei, meu irmão, estou aqui para dizer para você: não tenha medo da profundidade no Espírito. Não tenha medo de Deus. Deus, ele tem plano de paz e não de mal para te dar um futuro certo. Quando você conhece o caráter de Deus, você corre para Ele e não dele.
Mas aquele povo, ele não conhecia o caráter de Deus. E numa grande oportunidade de se achegar e ter uma experiência incrível, ele diz: Moisés, é melhor que tu vá. Vamos ficar de longe só assistindo. E sabe, de longe, a gente está propício ao erro. Isso me fez lembrar Pedro. Quando Pedro, Jesus disse que Pedro vai negar Jesus, né? E aí Pedro diz: não vou te negar, eu dou a minha vida por você. E é engraçado quando você lê o relato nos evangelhos, a Bíblia diz que Pedro seguia a Jesus de longe. E seguindo de longe, ele foi indagado 3 vezes e ele teve 3 oportunidades, né, de dizer: sim, eu andei com ele, mas na verdade ele negou. E aí tem uma frase, acho que é do Max Lucado, que ele diz: siga-me de longe e você me negará. Siga-me de perto e você irá comigo, morrerá comigo e viverá comigo. De longe, meu irmão, a gente vai ter prejuízo. É perigoso segui-lo de longe. Mas foi isso que o povo escolheu. O povo disse: eu prefiro ficar na superficialidade. As águas nos tornozelos estão refrescando. E aí, só que Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi. Ele se achegou aonde Deus estava. E a Bíblia diz que Moisés, ele teve grandes experiências com o Senhor. Moisés, ele tinha um senso de profundidade tão grande com Deus, que em outra oportunidade, Deus disse: eu vou deixar que vocês vou mandar um anjo para ir, e eu não irei. Vocês vão conquistar aquilo que eu estou dizendo que vão conquistar, mas a minha presença não vai. Quem vai é um anjo à sua frente. Para o povo que estava na superficialidade, estava de bom tamanho. A gente vai conquistar o que Deus disse que ia conquistar. E Moisés, que já tinha experimentado a profundidade, ele disse: Senhor, não nos faça isso se a sua presença não for conosco. Porque uma vez que nós temos um encontro com a profundidade de Deus, a gente não quer outra coisa além dele. A gente não quer experimentar outra coisa. A nossa visão muda quando nós experimentamos a profundidade com o Senhor. As coisas à nossa volta, elas começam a perder o sentido. Não importa mais o que está acontecendo à nossa volta, naturalmente falando. Se Ele está aqui, se Ele está comigo, isso me basta. Se Ele está comigo, eu vou para onde quer que Ele me mandar. Não importa. E é por isso que a gente entende que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E Jesus não tinha medo. Porque na direção do Espírito, na condução do Espírito, por mais que tenham pressões por todos os lados, e Paulo fala sobre isso, né? Que nós poderemos sofrer pressões de todos os lados. Ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, sem comparação. É leve e momentâneo. Por quê? Porque Ele está comigo. Porque eu estou submerso. E as vozes que estão lá fora, elas são silenciadas. Ei, meu irmão, onde você quer ficar? Você quer ficar no raso, na superficialidade? Ou você quer experimentar algo novo em Deus? Você quer experimentar algo profundo em Deus? Está disponível para mim e para você. Está disponível. Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. Temos livre acesso ao Pai. As novidades do Espírito já estão dentro de nós. Esse rio está dentro de nós. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Deus, ele já veio morar dentro de mim e de você, que recebeu Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nascemos de novo. Então nós temos um arcabouço de oportunidades entre nós, de experiências novas para viver nele. Mas somos nós que decidimos se vamos ficar parados assistindo os outros usufruírem de níveis profundos em Deus, ou se nós vamos dizer: não, eu vou, mesmo com que eu esteja um pouquinho aqui com medo, mas eu vou. Vai com medo e tudo. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você mergulha no medo, meu irmão, mergulha no amor, o medo não tem mais voz, ele silencia. E é como a Clara falou, tudo que o diabo quer é nos manter tão ocupados, tão distraídos, que a gente não esteja apercebido de que Deus está nos convidando para usufruir de um nível novo, de uma profundidade nova. E sabe, para isso,
muitas vezes vai requerer alguns posicionamentos, de deixar algumas coisas, de realinhar algumas coisas, de priorizar algumas coisas. Você está comigo? Aleluia. Outra que supervalorizou uma oportunidade de profundidade de relacionamento foi Maria, né? Nós vemos, quando nós encontramos aquele relato de Jesus, de Marta e Maria, nós vemos alguém que estava tão ocupado com as coisas exteriores, querendo agradar no raso, querendo agradar de todas as formas, como ela sabia. E outra pessoa que estava mais interessada no profundo, de dizer assim, eu vou ficar aqui aos pés dele, porque aos pés dele tem profundidade para mim. Eu posso usufruir de algo novo. E ela supervalorizou a presença de Deus. Ei, meu irmão, é tempo de eu e você realinharmos as nossas prioridades e provar de algo novo em Deus. Nos vestir de uma nova estação, daquilo que Deus requer de mim e de você. A Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Chegai-vos a mim. O convite está aí. Achegai-vos a mim. Achegai-vos a mim. E quando você vem, eu vou até você. Não vou deixar você do mesmo jeito. Algo novo vai ter que acontecer. Algo vai ter que romper na sua vida. Chegai-vos a mim. Você está comigo? Abre comigo lá em Salmos, no capítulo 25. Salmo no capítulo 25, no versículo 14. Você chegou lá? Diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Em outras versões diz para aqueles que o temem, aos quais lhe dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade do Senhor não é para o pastor, não é para os profetas, não é para os 5 dons do ministério. A intimidade do Senhor não é exclusividade de alguns. Não. Ela está disponível para todos os que o buscam, todos que o temem. E o temor do Senhor é amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia. Isso é o temor do Senhor. Uma reverência firme no coração, de amar e priorizar aquilo que Deus ama e prioriza, e rejeitar aquilo que Deus rejeita. Então, meu irmão, para com isso de achar que só quem tem que estar aqui na frente, quem está aqui em cima é que tem que buscar a Deus. Não. Isso é uma necessidade de todos nós. Todos nós precisamos parar, nos levantar e buscar a sua presença. Todos nós precisamos usufruir de algo novo. Pare de terceirizar a responsabilidade para as pessoas que estão acima de você, em termos de liderança. Ah, não, eu não vou orar e não vou ler a Bíblia não, porque eu vou para a célula e tem quem ore e quem leia para ministrar para mim. Não, meu irmão, você está ficando com águas nos tornozelos. Deus quer que você mergulhe. Ele está te convidando para ter um encontro pessoal com Ele. Porque o avivamento, ele começa de dentro para fora. Somos cada um de nós nos posicionando. E aí, as coisas elas vão começar a mudar no exterior. Quando nós chegarmos aqui, todos estaremos tão cheios que não vai precisar muita coisa para o fogo pegar. Não vai precisar de muito esforço, não. Por quê? Porque a gente vai chegar aqui transbordando. Cada um de nós se enchendo em casa, chega aqui transbordando. E aí um tem uma palavra de profecia, um tem interpretação de línguas, os dons do Espírito em manifestação no nosso meio. Sabe, muitas vezes porque nós não temos provado de manifestações intensas do Espírito no nosso meio, é porque nós estamos chegando aqui dependendo da fé dos outros, da busca dos outros, esperando que as pessoas ou o ministro que vem aqui para frente traga o novo para nós usufruirmos. Ei, meu irmão, se você não for, sua experiência vai ficar limitada.
Porque pode ser até que você prove. Da unção coletiva e você prove, seja alcançado. Mas se não houver aprofundamento nisso que você vai provar aqui, amanhã, essa semente vai se perder. E Jesus fala sobre isso, na parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear, semeou em vários solos. E em um dos solos, a Bíblia diz que a semente se perdeu porque não havia profundidade. Olha que forte isso. Então, sem você regar, fazer a sua parte, a sua experiência vai ficar limitada. E Deus não quer uma vida limitada para mim e para você. É tempo de nós nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor, de buscarmos a sua face. A palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Deus quer ser achado de mim e de você. A gente só acha o que a gente procura. E deixa eu dizer uma boa nova para você: Deus não está se escondendo de você, não. Deus não está se escondendo de você. Deus está disponível, esperando uma faíscazinha. Às vezes basta só uma faísca, meu irmão. Às vezes basta só aquele desejo: Senhor, eu quero. Aquele realinhamento do coração, dizer: Senhor, eu desejo. Fazer como o salmista, como a corça suspira pelas águas: eu te anelo, eu te desejo. Você é aquilo que eu preciso para viver. E quando a gente tem esse posicionamento, meu irmão, a Bíblia diz que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, mas um coração quebrantado e contrito move o coração de Deus. A Bíblia diz que ele quer se revelar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O que nos falta muitas vezes é a entrega. É a entrega. Sacrificar algum tempo do nosso dia para nos entregar e para dizer assim: Senhor, até aqui eu tentei controlar a minha vida, não tem dado certo. E eu quero experimentar algo novo. E eu sei que você no controle, as coisas podem mudar. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus espera de mim e de você. Ele está medindo nessa noite 1000 côvados. E aí? Está disponível, disposto a andar, a trilhar, para experimentar? Isso fala de perseverança, fala de continuidade. Sabe? Não é hoje sim, amanhã, depois não. Não. Você tem um celular aí? Faz assim com o seu celular. Pronto. Por melhor que ele seja, ele precisa se recarregar, sim ou não? Ele descarregado, serve ou não? Ele pode fazer e acontecer, né? Porque hoje os celulares fazem e acontece, né? Ele pode fazer e acontecer, mas se ele não tiver bateria, ele não serve. Ele não vai te socorrer. Não é verdade? Ele não vai servir. A funcionalidade dele não vai servir. E geralmente nós precisamos carregar o celular mais de uma vez. Você não recarrega uma vez e usa para a vida toda, né? Assim. É por isso que ele vem com carregador, né? E tem alguns que você recarrega mais de uma vez no dia. É ou não é? Né? O iPhone, você precisa dessas coisas. Recarregar mais de uma vez. Tem uns que duram até um dia, né? As baterias aí que duram mais um tempinho. Mas a verdade é que a bateria precisa ser recarregada. E muitas vezes a nossa vida espiritual, ela está assim, como um celular, que tem muitas funcionalidades para a gente usufruir, muitas novidades para a gente usufruir, mas a gente não está parando para recarregar a nossa vida espiritual. E aí está ficando inútil, subutilizado, com tantas funcionalidades, subutilizado porque você não para recarregar. E você acha que vir no domingo à noite vai te dar bateria suficiente para a semana toda.
Não é um culto que vai te recarregar por completo, não. Você precisa recarregar todos os dias. Abre, por favor, lá em Efésios, no capítulo 5. Aleluia. Efésios, no capítulo 5. A partir do versículo 14. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, pessoas desligadas, não, mas sim como sábios, remindo o tempo. Algumas versões dizem aproveitando as oportunidades. Eu amo essa versão que diz isso. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele diz como? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aqui, ele está nos chamando, está nos alertando a gente sair de um estado de insensibilidade, de um estado de alguém que está desligado ou incapaz de responder a um comando, porque é assim quando a pessoa está dormindo, é ou não é? O sono, ele fala justamente de uma incapacidade de resposta do nosso corpo, uma incapacidade da gente... de uma insensibilidade, de uma incapacidade de estar conectado, de estar ligado. E ele diz, desperta. Desperta, você que está dormindo, você que está insensível. Desperte. Venha para um estilo de vida de consciência, de prontidão, porque alguém que está acordado é alguém que está com a consciência, pelo menos devia ser assim, né? Está em consciência, ok. Está comigo? Então ele está dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E aí ele vai dizendo, não sejais insensatos, não sejam nécios, vejam como vocês estão andando. E ele diz, enchei-vos do Espírito. E essa palavra enchei-vos, ela significa encher-se continuamente. Ela traduz uma expressão que nós não temos no nosso português. Aqui nós temos o gerúndio, né, que diz quando a pessoa está se enchendo. Mas essa expressão, ela fala de se encher, se enchendo, continuando se enchendo. É como se fosse algo contínuo, que não para de acontecer. E aí essa expressão que Paulo usa, enchei-vos do Espírito, continuamente. Eu e você precisamos estar embriagados, não com vinho, como ele diz, mas cheios do Espírito. E é engraçado quando ele faz esse paralelo, porque a embriaguez é um estado de ausência, muitas vezes, de consciência, né? E é um estado também onde a pessoa está fora do controle, meio que ela perde o controle. E aí ele diz, ao invés de você perder o controle para embriaguez, para o álcool, perca o controle para o Espírito. Se encha do Espírito. Perca o controle para o Espírito Santo. Deixa Ele reger a sua vida. Esteja tão cheio do Espírito que as pessoas vão... Quem é? Não, é Deus que está direcionando. Que vão ver Cristo em você. E a gente só consegue se encher na profundidade, meu irmão. Recarregando todos os dias. Para que todas as nossas funcionalidades elas estejam ok. Amém? Eu não sei você, mas eu quero ir mais fundo. Nós não podemos nos contentar com a vida que nós estamos vivendo, do jeito que está. Mauro, mas está bom, mas Deus tem algo melhor para você. Se está bom, pode melhorar.
Não existe nada que seja tão bom que não possa melhorar. E a Bíblia diz que a vida eterna é esta, com que nós conheçamos a Ele, o único Deus verdadeiro. Então a nossa vida, meu irmão, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A finalidade da nossa existência é buscar Ele. Jesus, quando Ele escolheu os 12, a Bíblia diz que Ele escolheu primeiro lugar para estarem com Ele e depois para os enviar a pregar. Então, o primeiro lugar, nós precisamos estar com Ele e mergulhar na sua presença. Dizer: Senhor, eu não quero só águas nos tornozelos, eu não quero só que os meus joelhos tenham esse refresco. Eu quero que toda a minha vida seja governada por você. Eu quero me lançar e me render à tua direção, ao teu controle, à tua liderança sobre mim, porque eu sei que assim eu vou usufruir de vida e vida em abundância. Amém? Você pode ficar de pé. Sabe, tem gente que está esperando as coisas acontecerem, as águas se moverem para adentrar a sua vida, mas para que uma coisa nova aconteça. Mas Deus quer que nós venhamos a provocar isso. Somos nós que temos que provocar algumas coisas. Nosso posicionamento em Deus que tem que provocar as mudanças. E aí, pensando sobre isso, eu lembrei daquele homem que estava enfermo no tanque de Siloé. Havia 38 anos, esperando as águas se moverem para ele usufruir de algo novo, de uma cura. E aí Jesus chega para ele e diz: o que é que você quer? Ele disse: não, Jesus, eu queria provar de algo novo, eu queria provar de saúde, mas eu estou aqui passivo, esperando. E quando as águas se movem, eu não tenho ninguém para ir me colocar lá. Aquele homem estava terceirizando a responsabilidade para outra pessoa, dizendo assim: não tem ninguém que me coloque nas águas que estão se movendo. Eu estou aqui há tanto tempo, não consigo ir. E aí Jesus traz a resposta para aquele homem. E mais na frente Jesus fala que aqueles que creem, do seu interior fluem rios de águas vivas. É tempo de não ficarmos esperando as águas se moverem. Não. É tempo de nós movermos as águas. Ei, meu irmão, você que é batizado com o Espírito Santo, comece fazendo as coisas na sua casa, orando em línguas, ativando, estando sensível. Está diante de alguma situação, algum problema, alguma demanda que naturalmente você não vê solução, começa a pedir ajuda ao Espírito Santo, orando em línguas. Deus, Ele quer te revelar algo, Ele quer te conduzir a alguma estratégia nova. Não fica adormecido, não fica com a incapacidade, uma insensibilidade de dar resposta a Deus. Não. A vida no Espírito é uma vida de interação. Ele espera que você faça a sua parte. E aí, quando você se posiciona fazendo a sua parte, a parte de Deus é garantida. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando nós apresentamos a sua palavra a Ele, minha irmã, Ele faz cumprir, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Mas como nós vamos apresentar a palavra se nós não temos tempo com a palavra? Se nós não estamos desperdiçando o nosso tempo com tantas outras coisas, com tantas distrações, como a Clarinha falou, correndo atrás de tantas coisas, das nossas demandas pessoais, e esquecendo que nele nós temos o escape, o descanso, e Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é que vai adiante de nós, como nós cantamos, que vai à nossa frente, destruindo os portões de bronze, os ferrolhos de ferro, e trazendo aquilo que eu e você não conseguimos trazer na força do nosso braço. É tempo de nos posicionarmos em Deus, de mergulharmos em sua presença, e de, quando as pessoas procurarem por nós, nos acharem submersos em Cristo, imersos, imergidos nele, ao ponto de, como diz aquela música, de se confundir: quem sou eu, quem é você? Porque a gente está impregnado dele.
Amém? Eu queria que você nessa hora fechasse seus olhos e de coração você fizesse uma oração sincera ao Senhor. Essa é uma oportunidade em que nós estamos tendo aqui de receber um convite da parte do Senhor para ir mais fundo. E aí nos cabe dizer para Ele se queremos ou não, se vamos ou não. Então, de todo o teu coração, fecha os teus olhos, se concentra no Senhor e se entrega a Ele nessa noite.